Oi, pessoal, bom dia. Vamos ver algumas lâminas de tecido nervoso, certo? Então, aqui, como sempre, ele dá uma introdução teórica, que a gente já falou, sistema nervoso central periférico. Aqui, a gente não vai entrar nisso, esse aqui é mais fisiologia, então foquem até mesmo a divisão do sistema nervoso, central e periférico. Então, aqui o neurôniozinho, só para a gente relembrar, olha só. O neurônio, esse aqui é um neurônio, o neurônio pode ser classificado quanto ao número de dendritos, só para a gente lembrar que esse aqui é um neurônio multipolar, que tem vários dendritos, certo? Diferente do bipolar, que tem um só, e o pseudonipolar, que não tem dendrito. Então, aqui a gente tem o pericário, ou corpo do neurônio, ele tem esse núcleo grande, claro, com um nucleolo bem visível, essa árvore dendrítica bem bonita. O corpo do neurônio aqui tem corpúsculos de Nísel. Como o neurônio é uma célula metabolicamente ativa, ele está produzindo muito neurotransmissor, as organelas associadas à produção de proteína, retículo endoplasmático rugoso, o Golgi, o poliribossomos, eles vão ficar marcados na célula do neurônio, formando essas manchinhas que a gente chama de corpúsculos de Nísel. O neurônio, ele sempre vai ter só um axônio, certo, gente? Dendritos pode ter uma árvore bem ampla, os dendritos são prolongamentos do citoplasma da célula, que o neurônio usa para ter uma maior área para recebimento de estímulo, né? O dendrito, ele vai funcionar como um receptor, vai ter essa área bastante grande para receber estímulos. O axônio é um só, ele nasce desse, desse, desse cone de implantação chamado aqui, e o axônio, ele é um único filamento, que pode ser bem comprido, e ele sempre tem que ser mielinizado, certo? Mielinizado, ele vai ser mielinizado por células da glia ou neuroglia, que são as células acessórias, né, do tecido nervoso. No caso do sistema nervoso central, o axônio é mielinizado pelo oligodendrócito. E no caso do sistema nervoso periférico, o axônio é mielinizado pela célula de Schwann, certo? E aqui no finalzinho, ele vai fazer a sinapse. A sinapse pode ser axodendrítica, axossomática ou axoaxônica. A gente viu isso também na aula teórica. Vamos ver as lâminas. Então, esse aqui é um encéfalo. Olha só que bonito. As colorações para tecido nervoso, elas costumam ser um pouco diferentes para evidenciar mais os neurônios, certo? Vamos ver aqui, isso aqui são células, a gente vai ver células de Purkinje, são essas grandes células, são esses grandes axônios, são esses grandes neurônios do encéfalo. Olha só essa árvore dendrítica, o corpo da célula está meio escondidinho. Bora ver outro. Ó, aqui a gente tem, ó, que bonito. O pericário, ou corpo celular, olha a árvore dendrítica. Na maioria das vezes, pessoal, a gente não vai conseguir ver o axônio, tudo direitinho, né? Porque quando a navalha do micrótomo passa, o corte não vai conseguir pegar todas as estruturas, certo? Vamos ver esse número 3, olha que bonitão. Corpo pericário, olha que árvore dendrítica, muito linda. Vamos ver o que mais a gente vê por aqui. Olha, muitos neurônios. Olha só que bonitinho, esse aqui é outro. Vamos ver se a gente consegue diferenciar aqui. Ó, isso aqui tá parecendo... Isso aqui é célula do corte de encéfalo, né? Muitos neurônios. A gente vê... Olha que coisa linda. Muitos neurônios, principalmente células de Purkinje, com seus prolongamentos, seus dendritos. Olha só isso aqui, que bonito. Bora ver outra coloração. Também cérebro. Olha que lindo, gente. Isso aqui é o encéfalo, isso aqui é o cerebelo.
Uma outra estrutura também faz parte do sistema nervoso central. Vamos ver aqui as células de Purkinje no encéfalo. Ah, não, células de Purkinje cerebelo. Células de Purkinje, a camada de células de Purkinje, cerebelo. Isso aqui tudo é neurônio, pessoal. Mas esses neurônios cerebelares, eles são maiores. A gente chama de células de Purkinje, olha só. Pericário grandão, núcleo. Aqui não dá, a gente não está vendo os prolongamentos, mas ele tem. Isso aqui é substância cinzenta. A substância branca do cerebelo é essa aqui, olha. Na substância branca, só relembrando, tanto de encéfalo, cerebelo e medula espinhal, a substância branca vai ser composta pelos axônios e por células da glia, certo? Já a substância cinzenta, ela é composta pelos corpos dos neurônios, pelos pericários, certo? E por células da glia também, e dendritos. Então, por isso que a substância cinzenta ela é mais celular, tem muito mais corpo de célula, são neurônios, corpos dos neurônios. Já aqui, olha só que legal, dá até para ver os axônios, vai ser um monte de fio que vai estar passando pela substância cinzenta. E esses núcleos de células da glia, certo? Muito lindo. Certo, isso aqui é cerebelo. Ó, quer ver? De longe dá para ver bem essa diferenciação, ó. Três camadas da substância cinzenta do cerebelo, que é a camada granulosa. A gente não falou disso, mas eu só vou citar o nome. Camada granulosa, células de Purkinje e a camada molecular. E essa aqui são as células, são a substância branca. Olha só que neurônios. Vamos ver mais de perto essa coisa linda. A gente vai ver encéfalo, que vai ter uns neurônios maiores. Neurônio motor, pessoal, ele costuma ser bem grandão. Lindo. Quer ver? Vamos para o encéfalo mesmo. Ó, isso aqui é tudo. Olha isso aqui. Olha quanto neurônio, gente. Tudo neurônio. Pericário, né? Corpo de neurônio. Engraçado, aqui tá aparecendo. Pronto, vamos pegar aqui. Tudo tecido nervoso. Olha, muito neurônio. Ó, visão sagital de um cérebro de rato, corado com violeta de cresil, vai corar preferencialmente RNA, tudo bem. Aí depois diz para a gente olhar o cerebelo. Vamos ver mais. Medula espinhal. Ah, essa figura aqui é linda, que a gente consegue ver vários tecidos que a gente já estudou. Os tecidos básicos, olha só. Músculo, musculatura esquelética, tecido ósseo, medula óssea, isso aqui, cartilagem, nossa medula espinhal, que eu quero mostrar para vocês. E aqui, isso aqui, só relembrando, sistema nervoso central, encéfalo, medula, que é esse tecido aqui nervoso que eu vou mostrar. Tecido nervoso periférico, a gente tem os gânglios nervosos e as fibras nervosas, os nervos. Essa estrutura e essa estrutura são gânglios nervosos, já é sistema nervoso periférico, certo? Bora ver aqui o central, medula espinhal. Aqui a gente tem a medula, pessoal, ó, dá para ver bem, novamente, ó, substância cinzenta, substância branca aqui fora. Bora ver os neurônios. Olha que lindo, esse daqui bem grandão. Ó, esse aqui é pericário, certo? Pericário de neurônio. Tem outros neurônios, vão ter também núcleos menores, células da glia. Isso aqui é o cordão não, gente, é o canal medular. Aqui, o que reveste canal medular vai ser a célula ependimária, que aqui esse corte não está favorecendo muito, mas eu acho que tem outro corte que está melhor. A célula ependimária é uma célula de origem epitelial, cilíndrica, epitélio cilíndrico sempre ciliado, certo? Peraí. Tá.
Aqui ele chama de chifres, mas a gente conhece como cornos dorsais e ventrais. Ó, os cornos, porque se vocês notarem aqui, eu não falei disso, mas na medula, aqui não tá, a medula, ela parece um H, a substância cinzenta da medula espinhal parece um H. A parte dorsal, ela vai ter principalmente neurônio sensorial. Não que não tenha motor, mas tem principalmente neurônio sensorial. São os neurônios menores, os sensoriais. Quando a gente vai para o corno ventral, aqui os neurônios motores, tem mais neurônio motor, e é um neurônio maior, certo? Então, aqui, ó, esse aqui é o da direita. Aqui vão ter uns neurônios maiores, ó, no fundo, e aqui é o corno dorsal, os neurôniozinhos são menores. Deixa eu ver o que mais. Canal central, que vai ter o líquido cefalorraquidiano. No outro slide vai estar melhor. Aqui, gente, olha que legal. Isso aqui é a substância branca. A gente vai ter basicamente axônio de neurônio e células da glia, certo? Não vai ter corpo de neurônio. Aqui imagina se eu fizesse um corte lindo desse. Aqui, o pesquisador conseguiu pegar um vaso sanguíneo entrando no tecido nervoso. Relembrando que o vaso sanguíneo, aqui a gente vai ter aqui dentro o sangue, ele vai ser recoberto por um epitélio pavimentoso simples, que a gente chama de endotélio, mas lembra que a gente tem os astrócitos. Astrócito é aquela célula da glia que vai isolar o vaso sanguíneo e participa da barreira hematocefálica, junto com a ligação entre as células endoteliais, certo? Então, uma barreira hematoencefálica saudável não deixa mega seletiva. O que vai passar para o tecido nervoso é o oxigênio e principalmente glicose, né? Olha só, gente, isso aqui ao redor, para a gente relevar, a gente já vê meninge agora. Ao redor do nosso sistema nervoso central, a gente tem, além da proteção do osso, no caso da medula espinhal, o osso das vértebras, a gente também vai ter, no caso de encéfalo, a gente tem nossa caixa craniana, além do osso, a gente tem 3 camadas de tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de meninge, certo? A gente tem uma meninge mais externa, grossa, né, espessa, chamada de dura mater. Aqui ela está descolada do osso, por conta do preparo histológico. Mas essa meninge é colada. Essas são as meninges, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma parte que dá para ver assim. Então, a meninge que está mais colada no osso, que, na verdade, se continua com o periósteo, é a dura mater. Depois a gente tem uma meninge intermediária, que a gente vai chamar de aracnoide. Eu vou ver no outro corte, ela deve estar melhor. Tem a aracnoide. E colada no tecido nervoso, a gente vai ter a pia mater, certo? Então, a vascularização, olha só que legal. Ah, tá. Aqui seria, pessoal, essa meninge mais externa, dura mater. Aqui, a aracnoide. Ó, a aracnoide, ela tá recebendo, isso aqui é um vaso sanguíneo bem grandão. A aracnoide aqui tá bem destruidinha, mas ela vai ter as trabéculas da aracnoide, os espaços subaracnoides, que vão conter líquido cefalorraquidiano, e essa meninge aqui fininha, mais colada no nervoso, é a pia mater, que vai estar isolada, ela não vai estar em contato direto com o nervoso, porque ela vai estar isolada pelos, meu Deus, que eu falei agora, pelos astrócitos, louca, pelos astrócitos, olha só, essa é a pia mater, certo? A aracnoide aqui tá bem, foi bem destruidinha, essa é a dura mater. Deixa eu ver aqui mais. Sim, bora ver o sistema nervoso periférico, tem um gânglio, tem 2 gânglios, né? Os gânglios são em pares. Isso aqui é um gânglio lindo. Aqui, gente, os neurônios, eu confesso que eu não sei qual é esse gânglio, mas esses neurônios, eles parecem pseudonipolares, que são aqueles neurônios sem axônio. São células, assim, parecem células redondinhas, né? Neurônio é uma célula, mas não tem dendrito sem axônio. Eu falei sem axônio, é sem dendrito, certo? Aqui seria a rede de axônios, seriam os axônios deles,
desses neurônios saindo, olha que coisa linda, com as células da glia ao redor. Quem mieliniza quem mieliniza axônio em sistema nervoso periférico é célula de Schwann. E olha só, esse tecido aqui ao redor é musculatura esquelética, músculos das costas, certo? Ó, a gente consegue acompanhar os axônios até aqui, mais ou menos. Depois eles vão se continuar, mas em outro plano do corte, né? Olha só isso aqui. Isso aqui é tecido adiposo. Tá parecendo até multilocular, não é, gente? Que a gente viu. Na verdade, uma mistura multilocular e unilocular. Relembrando lá a aula de adiposo. Ó, aqui de novo. O medula. Ah, tá, porque é gordura dentro do osso. Tá. Ó, isso aqui é um outro tecido nervoso periférico. Parece um pedacinho daquele gânglio nervoso também. Ó, encapsulado por tecido conjuntivo, os neurônios aqui dentro, junto com células da glia, um núcleo menor. Deixa eu ver o que mais. Se tem tecido nervoso aqui. Bora ver o outro para a gente ver se tem uma. Aqui eu acho que as meninges estão mais intactas. Olha que bonito. Isso aqui é medula também, só que numa outra coloração. Olha como dá para ver o H da substância cinzenta, a substância branca aqui fora. Aqui o corno ventral, né? Olha os neurônios motores grandes, eles são maiores do que nos dorsais, que eles são mais sensoriais. Aqui, olha, mais neurônio sensorial que vai ter aqui, eles são menores, tá vendo? Olha os neurônios, gente. Olha os neurônios sensoriais. Bora ver os motores agora. Certo. Olha que bonito. Os, os motores, eles são bem maiores. Olha que lindo. Certo? Olha aqui, corpúsculo ginício. Aqui a gente consegue ver também essas manchinhas no pericário do neurônio, são os corpúsculos ginício. Olha que fofo esse. Isso aqui dá para ver, ó, núcleo grande, claro, com núcleo evidente, corpúsculo ginício no pericário. Isso aqui tudo é dendrito, pessoal, células da glia. Olha, esse canal medular tá bem bonitinho. Mas o epitélio aqui, ele tá mais parecido com um cúbico simples, né? Ou até pavimentoso, mas é por conta do plano do corte. Essas aqui são as células ependimárias, né? Células ependimárias é um epitélio mais cilíndrico simples. Certo, bora ver as meninges. Olha que bonito. A substância branca aqui, a gente vê, isso aqui é axônio com células da glia. Olha a meninge, agora tá linda. Olha a dura mater. Dura mater, olha como é uma meninge bem espessa, né? Aracnoide, essa meninge aqui do meio, que vai ter os espaços subaracnoides, o espaço subaracnoide, com vazão sanguíneo aqui, ó, as hemácias entrando. O espaço subaracnoide vai conter o líquido cefalorraquidiano, vai funcionar como um colchão hidráulico, né, de proteção mesmo para o nosso encéfalo, no caso aqui a medula, para o nosso sistema nervoso central. Olha que lindo esse vaso entrando aqui. E a meninge mais colada no nosso tecido nervoso, e ela é fininha, é a pia mater. Ela vai estar, ela é bem pequenininha, pessoal, ela é bem fina. Pequena não, fina. A pia mater vai estar bem colada no tecido nervoso, mas vai estar isolada pelos astrócitos. A gente não consegue ver esse isolamento de astrócito, assim. Mas a pia mater vai ficar aqui, pessoal, bem colada no tecido nervoso. Lindo, né? Olha o tamanho dessa dura mater. Entre a dura mater e a aracnoide existe um espaço que normalmente está fechado, colabado, que é o espaço subdural. Esse espaço subdural, ele só costuma aparecer
em batidas muito fortes. Deus me livre, alguém bate, cai de moto, o espaço subdural ele acaba enchendo principalmente de sangue, né? A aracnoide e a pia mater são muito vascularizadas. E aí esse espaço ele pode encher de líquido, de sangue, certo? Bora ver o que mais que ele fala aqui. Matéria branca, substância branca, que ele chama. Olha só que legal. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Isso aqui é um axônio. Esse do meio é o axônio. Esse espaço branco ao redor desse axônio é onde tinha a bainha de mielina. Isso tinha porque nos preparados histológicos, a bainha de mielina no central, lembra que o axônio é mielinizado pelo oligodendrócito. A bainha de mielina acaba sendo extraída, removida por conta do preparo histológico, certo? E aí fica assim, desse jeito, mas esse pontinho no meio é o axônio, ao redor, bainha de mielina. Aqui, mesma coisa, ó, pontinho, bainha de mielina, axônio, bainha de mielina, axônio, bainha de mielina, axônio, bainha de mielina, por aí vai. Certo? Bora, aqui é legal também, só uma outra. Quando vocês tiverem a chance, assim, não fazendo nada, vocês entrem nesse site que é maravilhoso. Olha só que lindo esses neurônios mais motores, substância cinzenta, substância branca. Vamos ver se dá para ver. Tá. Aqui a medula, canal medular, canal medular. Aí eu dei como acontece isso. Canal medular. Vai ser um epitélio cilíndrico simples. Aqui é também o corte. Esse aqui eu não estou vendo muito cílio, gente, mas ele é ciliado, certo? Bora ver aqui o que ele está mostrando. Ventral, cheio de neurônio motor. Dorsal vai ter mais neurônio sensorial. Substância branca, canal central, já vimos. Sistema nervoso periférico. Bom, pronto. Esse aqui é aquele gânglio da raiz dorsal. São os gânglios nervosos. Esse é aquele corte que eu mostrei para vocês com os gânglios. Bora ver esse aqui. Um gânglio da raiz dorsal. Tá parecendo, é um corte transversal, olha só. Os gânglios, eles são recobertos por uma camada de conjuntivo, certo? A gente vai ter aqui um conjuntivo ao redor. Deixa eu ver se ele mostra. Fibroblasto. Vamos ver os fibroblastos aqui. Fibroblasto conjuntivo. Então, vamos ver aqui. Aqui, essa coloração é um tricômio de Masson? Não, azam. Essa coloração, ele vai evidenciar aqui por fora tecido conjuntivo denso, com muito colágeno tipo 1, certo? Esse tecido conjuntivo denso, ele vai ficar protegendo esse gânglio nervoso. Aqui a gente vê neurônios, pericários de neurônios, aqui as células da glia acessórias, esses núcleozinhos menores, principalmente, e aqui, junto com esses, ó, aqui ele fala do endoneuro, porque a gente tem o epineuro, perineuro, neuro e o endoneuro. Bora ver aqui. Células ganglionares, que são, aqui, como eu falei, são células ganglionares são os neurônios dos gânglios nervosos, certo? Aqui ele fala, o seu citoplasma contém abundante substâncias de início, os corpúsculos de início, bora ver. Ó, o núcleo com nucleolo, e aqui a gente vê, será que é esse? Com esses vários pontinhos no citoplasma com os corpúsculos de início. Aqui, células da glia, ele chama aqui de células satélites, são células da glia, certo? Que vão estar dando suporte aqui para esse neurônio. Vamos ver as fibras nervosas, que são os nervos. Olha que lindo. O nervo. Nossa, maravilhoso, né? Essas fibras nervosas, no caso, são axônios mielinizados, tem os dois. As fibras mielínicas e amielínicas.
Não que não tenha bainha de mielina, mas geralmente a célula de Schwann, que esse é o sistema nervoso periférico, ela só dá uma voltinha, certo? Então, olha só, aqui nas fibras mielínicas, vamos ver. Tem os dois tipos de axônios. Axônio é o material azul claro no centro de cada fibra nervosa. Os axônios, células de Schwann, células da glia que envolvem os axônios, seus núcleos grandes e arredondados são adjacentes. Então, essas aqui seriam as células da glia, são as rosinhas. Ah, não dá para aproximar mais. O rosinha, aqui é a célula da glia, que a célula de Schwann, que vai mielinizar o axônio que está aqui no centro. Tá vendo esse azul claro aqui, pessoal? Esse é o axônio do neurônio. Aqui o rosinha seria a célula de Schwann, que é a bainha de mielina. Isso aqui ao redor é o endoneuro, certo? Olha só, células da glia, seus núcleos grandes e arredondados são adjacentes a alguns axônios. Ai, não consigo ver. Célula de Schwann ainda. Célula de Schwann é esse rosinha, pessoal, mas eu queria ver o corpo dela, porque esse aqui seria o citoplasma. Ó, bainha de mielina, é um material rosa ou avermelhado, que envolve os axônios mielinizados. Frequentemente tem uma aparência estriada, que seria isso aqui. Então, o rosinha claro é a bainha de mielina, o azulzinho claro é o axônio, certo? O corpo da célula de Schwann é que eu não estou conseguindo localizar, mas vamos ver se ele tivesse uma colinha aqui, porque ó, quando a gente bota, tem uns que dá para ver uma colinha. Endoneuro é o tecido conjuntivo azul escuro em volta da baía de mielino do axônio, tá vendo? É o endoneuro. O endoneuro é a lâmina basal com fibra reticular. Envolve cada fibra. É esse tecido conjuntivo, porque é lâmina basal da célula de Schwann e fibra reticular, colágeno tipo 3. Aqui ele mostra alguns fibroblastos, bora ver. Nossa, núcleo que só, né? Fibroblastos, seus pequenos núcleos são vistos no endoneuro. Por que fibroblasto aqui? Porque o endoneuro não é conjuntivo, o fibroblasto é uma célula de conjuntivo. Pequenos núcleos. Ó, esse aqui é endoneuro. Será? Núcleozinho de fibroblasto. Núcleo de fibroblasto. Ó, esse aqui seria núcleo de fibroblasto. Porque isso aqui já é um perineuro, tá vendo? Maravilhoso. Agora eu encoquei com o núcleo da célula de Schwann, eu queria ver. Aqui está aparecendo umas fibras mais amielínicas. São bem menores, tá vendo? Essa fibra, olha como esse axônio é bem maior do que esse axônio aqui, que é pequenininho, certo? Bora ver um outro. Nossa, aqui a gente não vê. Gânglio da raiz dorsal. Ai, vamos ver esse. Azul de toluidina é o nome desse corante. Aqui a gente tem o gânglio com os pericários dos neurônios e aqui os axônios, ó. Muito axônio saindo aqui. São um conjunto de axônios, né, gente? Isso aqui é o nervo, um nervo. Vamos ver gânglio da raiz dorsal, vamos ver. Esse é o gânglio da raiz dorsal, mas vamos ver os neurônios de perto. Olha que coisa mais linda. São os neurônios. Olha só, núcleo grande, claro, com nucleolo evidente, o pericáriozão, pericário com corpúsculos de início, muitas células da glia ao redor. Isso aqui tá parecendo até vaso sanguíneozinho. A cápsula, olha quanto corpúsculo de início, a manchinha na célula. Fora, pessoal, o gânglio vai ter uma cápsula de tecido conjuntivo. Olha que lindo isso aqui também. Os corpúsculos de início. Vamos para a parte dos axônios. A gente só vai ver axônios. Isso aqui tudo é corpo de neurônio. Olha só que lindo. Isso aqui é só axônio de neurônio, gente. Desses neurônios aí. Axônio desses neurônios.
Muitos núcleos, provavelmente células de Schwann, que são as células que mielinizam esses axônios. Então, a maioria aqui vai ser de célula de Schwann, certo? Aqui ele fala, olha, das substâncias de início, que são os corpúsculos de início, certo? Células satélites, fibras nervosas, são os axônios, no caso, amielínicos e mielínicos, fibras mielínicas, não coradas, porque o lipídio da baía de mielina foi extraído durante a coloração, fibra mielínica, certo? Seriam essas, né? E o epineuro, fragmento de tecido conjuntivo que envolve o nervo. Olha que lindo! Um epineuro bem espesso, certo? Epineuro, aquele conjuntivo que envolve o nervo. Olha que louco. Deixa eu ver, esse aqui tem outra. Ah, essa é outra coloração. Não. Então é isso, pessoal. Depois vai para sistema nervoso simpático, parasimpático. Sabe o que a gente pode ver aqui? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui vou mostrar gânglios nervosos intramurais. Sistema nervoso autônomo, esses aqui são gânglios motores, certo? Eles são intramurais porque ficam dentro dos órgãos, e eles vão fazer com que a musculatura, no caso, isso aqui é intestino grosso, não é? Era intestino grosso, né? Deixa eu ver aqui. Cólon, intestino grosso. Bora ver. Plexo de Meissner, ou submucoso, eles estão na submucosa, que é o conjuntivo, é um tecido conjuntivo que está aqui isso aqui é o epitélio do cólon. O epitélio do intestino grosso também é cilíndrico simples. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Quer dizer, focar dá, né? Mas identificar, aqui dá, olha só. O epitélio descendo aqui, ó, seu epitélio descendo. A célula epitelial vai daqui até aqui. Ela é o epitélio cilíndrico simples, certo? Essas células mais coradas aqui são as células caliciformes. São aquelas glândulas unicelulares produtoras de muco. Esse aqui é o conjuntivo que fica embaixo desse epitélio. Bora descendo. Isso aqui, o nosso intestino grosso, a gente vai ver na aula de digestório, ele tem muitas criptas, terminam aqui, ó, essas criptas estão terminando aqui, isso aqui tudo é conjuntivo. Vamos lá para o plexo de Meissner. Pronto. Ai, que coisa linda. Fala sério, pessoal. Tá na submucosa. A gente chama essa camada de conjuntivo de submucosa, ó. Logo abaixo aqui tem isso aqui é a lâmina própria da mucosa, aqui tudo é a submucosa. A gente vai ver esses nomes. Esse é um plexo nervoso, é um gânglio nervoso chamado de Meissner. Essas são as células ganglionares do gânglio nervoso, gânglios simpáticos. Esses neurônios de gânglio do sistema nervoso autônomo, eles costumam ser multipolares, mas assim, eu não. Aqui, isso aqui são os prolongamentos dos neurônios. Esse pericário, né, o corpo do neurônio, está parecendo pseudonipolar, mas eles costumam ser multipolares. Pode ser o plano do corte, né? Mas, ó, isso aqui são neurônios, pessoal. Nossa submucosa, o nosso tecido, nosso sistema digestório está cheio de gânglio nervoso, está cheio de neurônios, certo? Células satélites, essas menores, são as células da glia. Bom, exemplos de outros gânglios, bora ver todos. Olha que bonitinho. 2, aqui. E o 3 deve ser aquele que a gente estava, não? Aqui, olha. Aqui ele tá mais. Aqui são os axônios. Vamos ver o plexo de Auerbach, ou mioentérico, é um gânglio nervoso que não vai ficar na submucosa, ele vai ficar entre as camadas musculares do intestino.
Musculatura lisa, ó. Músculo liso. Vamos descer. Vamos ver se eu identifico sem colar. Músculo liso aqui, já vi. Aqui, olha, gente, isso aqui é um plexo de Auerbach. É um gânglio nervoso. Plexo de Auerbach ou mioentérico. O plexo está localizado entre as camadas de músculo liso, certo? Ali, aquela é uma longitudinal interna, essa aqui é uma circular externa, essa aqui é musculatura lisa, que a gente já viu. Vamos ver as células ganglionares, ele vai para outro, ó. Ai, que lindo, gente. Ó, a musculatura lisa, dá para ver bem de pertinho. Ó, o gânglio, que é o neurônio do sistema nervoso autônomo, né? Células satélites são as células da glia. Outros exemplos de gânglios, vamos ver. Olha que lindo, pessoal. 3 gânglios nervosos aqui. 2. 2. Só vocês passearem aqui, vocês vão ver um monte. Ok. Maravilhoso, né? Aqui. Pronto. Só dá uma passeada. Olha esse gigantão. Lindo, né? Tem um pequenininho aqui. É isso. Tá entre as camadas musculares, ó. Circular externa, a longitudinal interna. Ó, o tamanho dessa camada muscular. Elas vão fazer movimento peristáltico, certo? Musculatura lisa, movimentação, contração lenta. Submucosa, que também tem, ó, plexo mioentérico ou plexo submucoso ou de Meissner, é esse aqui. Olha os vasos sanguíneos imensos. Olha, gente, isso aqui é um nódulo linfático. A gente vai ter aula de linfático. Isso aqui tudo é linfócito, pessoal. Que sorte que eu peguei isso aqui. O nosso intestino, ele tem que ser mega guardado, certo? Pelos nossos soldados. Porque o intestino é um local que a gente recebe muito antígeno, muito corpo estranho, né? Ó, isso aqui são os. Isso aqui é difícil de entender esse corte, mas é a porção final das criptas do epitélio, certo? Aqui, entre as criptas, a gente tem conjuntivo, e no conjuntivo a gente tem esse nódulo linfático lindo, cheio de linfócitos. São as nossas células de defesa, uma das, certo? Maravilhoso. O cólon, o intestino grosso, tem bastante nódulo linfático. Aqui outro. Se a gente for ver apêndice, então, que é apêndice, ele fica ali, ele é uma tripinha que sai pelo cólon. Ela, então, tá cheia de nódulo linfático. E esses nódulos linfáticos, às vezes, eles acabam inflamando, né? E aí, a apendicite, a gente precisa, obrigatoriamente, tem que ser removida via cirurgia. Eu não tenho mais a praxe. Tive apendicite há uns 3 anos atrás. Nervo periférico. É isso, pessoal. Agora a gente vai passar para o nosso próximo módulo. Esse é o final da segunda semana. Última aula da segunda semana. É isso, obrigada.